Esse olá da gente tá todo ficando, dia olá. né? Todo Meme. programa vai virar meme. Vai virar porque a gente meme. fala, Olá! Mas é porque a gente fica tão feliz e tão empolgada, né, de estar começando mais um Verdade. episódio, que a gente vem com esse olá Muita aí alegria, muito de pique. dentro do coração. É, E hoje verdade. um assunto que abrange assim as nossas... Vem de dentro. Vem do âmago, Vem né? do âmago. Nossas famílias, enfim. Para variar, né, a gente está com uma pessoa aqui maravilhosa. Até hoje, todo mundo que a gente entrevistou, sempre com conteúdos Eu muito ia falar sobre consistentes, isso. Essa temporada, aliás, todas as Todas outras. as outras. Mas conteúdos, assim, riquíssimos. Riquíssimos. E a gente... eu E acho de utilidade pública. E eu acho que a gente poderia... Alguém estava falando com a gente, não sei se foi a Rai, da gente reconvidar todos aqueles verdade. outros convidados, né, lá do início, porque eles têm mais coisas a Sim, acrescentar. outros assuntos a acrescentar também. E temos tido feedbacks maravilhosos, né? Pessoas interessadas nos assuntos. Bom, vamos lá. Vamos lá. Hoje eu estou aqui com a Eliana, seria Wakin, mas ela é conhecida como Lia. Ela é terapeuta familiar, psicopedagoga e gestora escolar. Ela trabalha há 15 anos como psicopedagoga e há 2 anos como terapeuta familiar. Fez especialização em atendimento de casal, luto, orientação e reorientação profissional. Possui cursos em transtornos de aprendizagem, principalmente em TDAH. Ela é a nossa querida convidada de agora, Querida a Lia. Seja bem-vinda, Lia. Seja bem-vinda. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Foi uma honra para mim estar com vocês aqui. E eu espero poder colaborar com vocês, com o programa de vocês. Se Deus quiser, e a honra é toda nossa, né? Porque Toda. sabemos aí do seu trabalho, da sua correria. É verdade. E vamos começar aqui. Aliás, na sua apresentação tem um assunto aqui que eu acho que ela pode voltar para falar sobre reorientação profissional, que eu acho que é um assunto interessante. Programa, principalmente né? pós-pandemia. É verdade. Mas vamos voltar para a nossa pauta de hoje, que a gente vai falar sobre adolescência, sobre depressão. Eu não falei. O assunto é esse, depressão na adolescência, Isso né? aí. Ou adolescência com suas questões, Sim. né? Que uma delas tem sido a depressão e num número altíssimo, né? Principalmente pós-pandemia, Sim. né? E eu gostaria de saber com você, a primeira pergunta é essa: qual é a definição da depressão? Então, em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que é um assunto que a gente levaria o dia inteiro para a gente falar aqui, né? Então, eu vou tentar resumir, até porque eu não sou da área da psiquiatria, né? Mas a gente estuda para que a gente possa ter uma noção do que a gente vai trabalhar com os nossos pacientes no consultório. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro que é uma doença psíquica, né? Que ela atua tanto no corpo, como na mente, como na alma da pessoa, né? Quando a gente fala que atua no corpo, é porque ela traz. Nós temos substâncias cerebrais que já é natural do nosso cérebro, né? Que é a serotonina, a endorfina e outras. Então, quando a pessoa, por exemplo, está tomando um remédio e ela está sentindo que ela está ficando em depressão, pode ser do remédio que ela está tomando, pode ser de algum trauma que a pessoa passou e outras situações que daí os médicos vão estudar. Pode até iniciar num clínico geral. A pessoa chega com alguma dor no corpo, com dor de cabeça, com uma insônia, e quando vai ver, é o início de uma depressão. Mas é importante que a pessoa saiba que entre a tristeza e a depressão tem uma diferença muito grande. Porque o que acontece? Nós podemos ter momentos tristes na vida, né? Sim. Que é passageiro. Claro. Mas quando a gente vai prolongando, a primeira semana, eu já não consigo sair com os meus amigos, eu já não consigo comer direito, eu não consigo dormir direito. Perde a vitalidade, né? Isso. Daí já é o caso de se procurar uma pessoa, né? Um psicólogo, um psiquiatra. Antes da Bia fazer a segunda pergunta, só um minutinho, eu só queria entender o seguinte: tem diferença da depressão no adulto e num adolescente? Sim. A gente consegue ver uma diferença nisso, até para os pais que estão aqui, porque tudo é frescura, né? Sim. Tudo é adolescente, é frescura. Na minha época não tinha isso, não tinha... Então, assim, a gente está trabalhando numa outra época, vivendo numa outra época. Sim. Então, assim, como os pais conseguem fazer essa diferenciação? Então, eu falo que a depressão ela não tem diferença entre um adulto, uma criança e um adolescente. Pode até ter algumas características, né?
Mas o mais importante é você saber o seguinte: se eu estou vivendo com meu filho, se eu sei que meu filho tem características diárias, né, de levantar, de ir para a escola, de estar encontrando com os amigos, e alguma coisa está deixando a desejar, já não quer mais sair, né? Está dormindo demais, ou então, de vez em quando, tá chorando, você tem que observar o seu filho, né? Então, assim, algumas características aparecem assim abundantemente. Então, por exemplo, eu já peguei casos no consultório, né, da mãe me procurar e falar, poxa, ele está o tempo todo, está um sol danado o tempo todo, ele está usando de casaco, né? Poxa, vira e mexe, ele está mais irritado, ele está comendo muito, ou então ele deixou de comer, Sim. Ele fica à noite acordado, está o tempo todo no computador jogando. Então, depende, porque a gente tem que, por exemplo, a terapia familiar, ela trabalha principalmente o histórico da família, né? A gente trabalha o genograma da família, a gente trabalha o contexto familiar. Eu tenho até medo dessa palavra genograma, porque ela te apresenta tanta coisa. São características assim repetitivas, às vezes, né? Meu Deus. E, por exemplo, vamos colocar situações. De repente, o pai que ficou desempregado, né? De repente, perdeu uma avó, que é um ente querido, né? Nessa fase da adolescência. Sim. Essa fase do Enem, que é uma fase que tem uma cobrança enorme e excessiva na vida do adolescente. Pais, em cima do adolescente, né? Pode até ser dos pais, mas tem muito dos amigos também. Tem muito da competitividade que nós temos hoje na sociedade. Né? Você falou a palavra que eu ia falar agora. O que atrapalha o ser humano, né? Porque o cérebro é uma coisa. Quando a gente passa por situações de problema, o cérebro parece que ele gruda, né? Problema. Então, a gente vai vivenciar só o problema. A gente não vê a solução. E o que eu passo muito para os adolescentes, que eu gosto muito de conversar com eles no consultório, que é assim, a vida sem problema não é vida. Né? Nós temos que ter problema para poder a gente aprender, para ter um aprendizado. Sim, né? Mas o que eu posso tirar desse problema? Né? O que eu posso aprender com isso? Eu vou olhar na solução, eu vou olhar que sempre... Né, eu brinco com eles assim, brinco não, porque eu acho que não é questão de brincadeira. A fé é uma coisa, a espiritualidade é uma coisa muito importante. Quando a família chega para mim no consultório, eu falo assim, olha só, você tem que ter 3 pilares na sua vida. Você cuidar da sua saúde, né? Você procurar uma religião, seja ela qual for, entendeu? Porque a depressão, para você ter uma ideia, a depressão faz com que a pessoa perca a fé na vida. Às vezes fica com raiva de Deus, mas não é. Já tive. Entendeu? Então, assim, não é assim, sabe? Tem outras formas da gente estar conduzindo a nossa vida. É você se alimentar bem, colocar atividade física. Exatamente. Né? Daí existem crianças, a mãe que fala assim, mas o meu filho eu já levei na natação, já levei para fazer aula de vôlei, no futebol. Ele não gosta de nada. Mas e você, mãe, faz o quê? O que você faz? Né? O que os pais estão fazendo hoje em dia para dar como exemplo para os seus filhos? Exatamente, até para ser o exemplo, né? E o incentivo, né? É bem por aí. Bom, gente, olha, todo mundo que está gravando hoje aqui, era papo da gente ficar no mínimo 3 horas conversando, mas não tem como, né? Então, eu queria saber o seguinte, como que a depressão afeta exclusivamente o adolescente? Você já disse que não tem muita diferença em relação aos adultos. Há diferença, mas assim, a depressão, quando ela vem ela isso. Como é que seria isso? Dá para explicar, verbalizar no adolescente? Eu gosto como seria? Eu gosto muito de citar coisas práticas, né? Que para quem está ouvindo, uma mãe que esteja escutando. Sua câmera é aquela ali, fale para esses pais. Então, por exemplo, teu filho está na pré-adolescência, né? Daí a mãe chega para mim e fala assim, olha, meu filho está muito preguiçoso, meu filho não quer saber de estudar, eu tenho que ficar brigando com ele todo dia. Então, vamos lá, na pré-adolescência, geralmente eu peço alguns exames e encaminho, né, para o especialista, porque já houve casos do pré-adolescente ter problema na tireoide, né? O hipotiroidismo. O que ele traz? Ele traz uma preguiça excessiva, um sono excessivo, né? O ferritina quando está baixo. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que tomar muito cuidado antes do diagnóstico da depressão no adolescente. Mas vamos citar um exemplo bem simples. É muito importante que você tenha um olhar de acolhimento para os seus filhos, principalmente as mães, né? Porque em casa sempre tem que ter aquele que acolhe e aquele que dá a regra. Né? Por isso que tem o pai e a mãe, 50%. No caso, eu sou as duas. Não tem problema. Acolhe e a que dá as regras. Então, não tem problema. Mães solos, elas acabam tendo que ser 100%, né? Mas o que eu digo é assim, tem que ter o acolhimento e tem que ter a regra.
né? Porque o adolescente necessita disso. Necessita. E os pais têm que ouvir, porque se não ouvir, quem está de fora da família que vai ouvir? Aonde pode acontecer? É o que eu falo, né? A depressão é a pior doença? Eu falo que não, eu acho que é o alcoolismo, que abre porta para outras coisas. Mas vamos dar um exemplo que vocês me perguntaram. Uma menina que está na fase da pré-adolescência, adolescência, que começa a aparecer um monte de espinha no rosto, né? Para a gente, que às vezes a gente até esqueceu, teve, mas a gente esqueceu, né? Então a gente fala assim, mas isso vai passar, né? Porque, assim, a dor deles é uma coisa tão imensa, né? Porque quando eles choram, quando eles gritam, tudo é intenso, né? Muito. Então, assim, o próprio rosto com espinha pode deixar depressivo. Aquele adolescente que é tímido, que não consegue, né, estar nas festas, se socializar. Né? Então, você tem que olhar o tempo todo. Mas tem algumas características, a irritabilidade, o excesso de sono, deixar de comer, né? E outras que a gente poderia estar passando aqui a tarde toda para falar. Sim, com certeza. Fácil não. Minha amiga. A gente começa a pensar na nossa casa, né? Porque estou te falando assuntos pertinentes, né? Sim. Cheguei a me babar aqui, gente, porque... E sérios, né? Acho que a gente está rindo aqui de nervoso. É nervoso. A gente sabe uma da vida da outra, então a gente começa a rir de nervoso. Caminhando e cantando, dando glória a Deus. Vamos dar um exemplo. Pós-pandemia, é engraçado que todo mundo fala assim, né? Depois da pandemia, muitas pessoas melhoraram, né? Depois da pandemia, a gente pipocou. Eu não concordo com a isso. gente pipocou. Acho que muita gente piorou. Porque a ansiedade está assim, super presente no adulto, no adolescente, na criança, está em tudo. Mas por quê? A gente corre atrás do ter e não do ser. Exatamente. Né? Então, quem nós somos? Lá em casa eu bato muito, não posso bater aqui na mesa, porque faz barulho aqui, né, gente? E eu falo para todos os pais que trabalham muito, tem mania assim, um dia que fica com seu filho, ele quer sair para ir no melhor restaurante, dar presente, fala assim, gente, olha só, vamos conversar aqui, presente é aniversário, é Natal, né? Sim, são datas importantes. Sim. Fora isso, a gente tem que fazer uma educação financeira com os nossos filhos. Sim. Porque senão, hoje eles vão ter tudo, e amanhã? Eles vão ter? Falei ontem. O amiguinho ontem foi estudar lá em casa. Mariano, um beijo para você. Um aluno excelente, inteligentíssimo. Foi dar uma ajuda para a Sofia. E aí a mãe foi buscar e a gente começou a conversar sobre isso. Porque eu acho que as escolas deveriam ter educação financeira. Sim, mas algumas já estão tendo. Sabe? Porque tudo é Pix. E tem criança de 6 anos que fala, mãe, faz um Pix para mim, que não entende que o Pix não cai da árvore, que é o esforço do pai, da mãe, do trabalho, enfim. Então, e a adolescência, que já entende que é o dinheiro do pai e da mãe, mas o tempo inteiro é assim mesmo. Faz o Pix. Chegamos aqui para gravar, a minha filha ligando, querendo Pix. Faz o Pix. Então, assim, é muito difícil, gente. É muito complicado isso. Muito, é importante quando você e aí fala entra a comparação, porque entra sim. nessa questão, porque tem crianças que levam cartões de crédito para a escola, tem crianças na verdade, a minha tem que levar, porque a minha eu esqueci de fazer hoje o Pix pro lanche. Ela leva, mas assim... Mas aí entra naquela comparação que é igual a história do iPhone. Por que eu não tenho iPhone e fulana tem iPhone? Por que eu não... Na época que elas eram da creche, por que a fulaninha vai pra Disney e eu não vou? Lembra? A gente passou isso. Então, mas olha só, a comparação tem como você conversar com seu filho. Não, mas, né? mas aí que entra a nossa conversa árdua, diária. Aí que entra a regra. Aí que entra a espiritualidade. Como conversar com seu filho, né? Entendeu? Porque, por exemplo, assim, quando eu falei em ser e não ter, a gente pode, como vocês, né? Eu já assisti vários podcasts de vocês, eu achei tão importante o compartilhar, né? A gente ensinar desde pequeno ao nosso filho coisas mínimas, né? Você almoçar com seu filho, você jantar com seu filho à mesa, você compartilhar com ele. Mas nem sempre dá, não. E outra coisa que é muito importante eu falar para as mães, nós somos humanas. Então, o que acontece? Nós temos que sempre falar a verdade para os nossos filhos, seja qual for a pergunta que ele venha nos fazer. Porque se a gente se engana dentro de casa, lá fora ele vai ter uma resposta. Sim, entendeu? lógico. E às vezes a resposta não é aquela resposta errada, correta, né? Sem dúvida. Então, assim, com o tempo, vamos lá, vamos dar essa brincadeira do Pix aí. Tudo bem. Eu vou fazer o Pix para ele lanchar na escola, então eu vou sentar com meu filho e vou falar. Você vai gastar X para se alimentar, você vai gastar X de Uber. É isso, né? que eu faço. Daí o adolescente, quando você fala assim, falou a palavra não, então você não usa o não no início. Você primeiro explica. Olha, hoje eu não vou deixar você ir numa resenha, em tal lugar, porque eu acho perigoso, porque lá tem muito assalto, tem isso, tem aquilo.
Por isso que uma mãe acha melhor você ficar em casa, para você não ir hoje. Inteligente. Ele vai chorar, ele vai entrar para dentro do quarto, que é normal de adolescente, mas no outro dia, sabe qual vai ser a resposta? Mãe, você sabe que você teve razão? Porque ontem minha amiga ligou e falou que a resenha não estava legal. Então, é por aí. Acho que a conversa realmente sempre é o melhor caminho. Sim. E não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Também ninguém disse que seria? Sim. Ninguém disse que seria. Claro. Viver não é fácil. Me fala uma coisa. Você tem um Instagram. Sim. Qual o nome do seu Instagram? Tá. Então, eu posso falar rapidinho do Instagram? Pode, então, pode. Esse Instagram, justamente, eu fiz na época da pandemia. É um Instagram onde eu posso ajudar as pessoas. Quem quiser até mandar vídeo, falar do seu trabalho, eu reposto no meu Instagram, Sim. tá? É @terapiafamiliar2021. E eu gostaria de deixar uma coisa principal, tá? A autoestima na vida da gente é tudo. Sim. Mas não é autoestima ligada ao dinheiro. Não. É autoestima ligada à vida. Tá? Eu quero deixar isso bem claro para as mães. Construa autoestima desde pequena. Por exemplo, quando você vai num parquinho com uma criança, você fala assim, empresta o brinquedo, não seja egoísta, calma. Porque a gente tem que começar a construir os gostos dos nossos filhos desde pequeno. Ele tem que ser um membro da família, onde ele participa, onde ele pode dar a sua opinião e ser valorizado dentro de casa. Tá? Sim. E não vou falar que todos esses toques que eu dei, não vai acontecer um dia do seu filho estar com depressão. Pode acontecer sim, né? E se acontecer, não ter vergonha, porque tem um preconceito muito grande ainda na sociedade, e a gente procurar um profissional da área, né? Eu sempre falo, a terapia é vida. Mesmo que teu filho não tenha depressão, procure nessa fase da adolescência. É importante, porque às vezes não fala com pai e mãe. Isso. A gente acha que conta tudo, mas não conta. Mas vai contar na terapia. Sim. Né? Então, qual é o seu @ no Instagram? Então, é @terapiafamiliar. @terapiafamiliar 2021. Você atende presencial e online também. Sim. Gente, vamos lá, vamos curtir todo mundo aí esse @. Vamos começar a divulgar, porque o mal da humanidade tem crescido demais. Né? A gente sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O ponto é a família. E os adolescentes, as crianças estão sendo alvo, assim, nesse século, de uma forma, assim, devastadora. E vai ser mais antigamente era mais oculto, né? Hoje está muito velado, está muito cara de pau. Então, assim, está em todas as esferas. Não, e a sociedade também querendo entubar coisas que na família, naquela família pode ser que seja legal, mas na minha não é. Isso aí. Tem coisas que a gente não pode nem falar. Nem nesse, nem qualquer outro podcast, porque tudo cancela, tudo é bullying, tudo... Eu detesto gente que milita, militante, eu não gosto. Mas, por exemplo, na minha casa, eu respeito todo mundo, não importa se o sexo que deixou de ser, que escolheu, a amiguinha, que não sei, eu respeito. Sim. Mas dentro da minha casa, ele é ele, ela é ela, todos são todos. E todas não existe. Sim. Então, assim, eu sei que muita gente nem no latinha, vou perder 2.000 seguidores. Tenho amigas maravilhosas que são casadas, tenho amigos que são casados. Um beijo para todos vocês. Vocês sabem do amor e do respeito humano, né? que eu tenho a vocês como ser humano. Mas dentro da minha casa, todas. Sim. Eles, elas. Ponto. Eu queria até dar um toque para vocês o seguinte. Até a construção, né, quando a gente fala, até uma determinada fase, tem como a gente estar o tempo todo com os nossos filhos. Depois eles começam a sair com os amigos. Então, assim... É onde também pode vir a depressão do aluno, porque você, da criança, você vai por um caminho onde a sociedade está vindo por outro. Pelo outro, né? Exatamente. Então, por exemplo, hoje em dia, eu acho engraçado que eu já peguei adolescentes falando assim, porque hoje em dia é beijo triplo, é menina com menina, menino com menina. A gente, né, tem como profissional, eu tenho que estar orientando, e em nenhum momento a gente tem que ter preconceito, né? Lógico. Mas, assim, eu tento mostrar para esses adolescentes... Mas nossos conceitos, sim, né? Aonde a gente, como terapeuta, tem que saber separar. Mas eu tento mostrar para eles o que eles observam com isso e o que eles querem para a vida deles. Porque muitas vezes eles não sabem, porque dentro da família há uma confusão. Por exemplo, o TDAH... Quando a gente fala, é porque já é um transtorno familiar. E o transtorno vai ser um transtorno cerebral, entendeu? E a depressão é a mesma coisa. É verdade.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Daria para a gente ficar aqui até 5 horas da tarde, porque é vasto. Tem duas, né, adolescentes. Sim, duas adolescentes. Inclusive, a Sofia começa semana que vem com a Lia. Diálogo é tudo, tá? Não esqueçam. A minha filha já faz tratamento já desde 3, 4 anos de idade. A Sofia fez, depois parou. Agora quando descobriu o TDAH, fechou o diagnóstico com 6 para 7 anos, né? Onde ela teve muitos problemas, que saiu de um colégio construtivista, foi para um tradicional. E aí... E realmente depois vai passando por fases e fases na vida, que eu falo para ela assim, filha... Todo mundo na vida tem problemas, todo mundo na vida tem limitações. Mas a limitação é pra gente pegar, aprender e passar por ela. Como se fosse uma onda. Sim, sabe assim, a gente vai pular. Todo mundo tem, não se olha como diferente. Eu gostei da onda, porque, por exemplo, assim, o quão a onda vai te atingir, né? Exatamente. Você pode perfurar essa onda, ou você vai, né, surfar nessa onda. O que você vai fazer? É isso que eu falo pra ela. Agora, sim, é diálogo o tempo todo, é acolhimento o tempo todo. Eu acho engraçado que teve uma adolescente às vezes dou meus berros, quando vejo aquele quarto zoado. É natural de mãe, porque você é mãe. Daí, por exemplo, uma mãe chegou pra mim e falou assim, adolescente, né? Porque eu vou falar com a minha mãe fica assim, Daí eu peguei e falei pra ela assim, vem cá. Vou dar um toque pra você, tá? Quando a tua mãe chegar... Eu falei pra ela, quando tua mãe chegar em casa, você deixa ela colocar a bolsa, tomar um banho, comer alguma coisa. Daí vai ser o momento de você conversar com ela, porque você quer a atenção da sua mãe no momento que ela tá toda estressada, tá chegando em casa. Então, são alguns toques que a gente vai dando. Um monte de assunto aqui em cima do outro, que você não vai respirar. E às vezes não é nem casos de fazer terapia, porque quando se reúne a mãe e a adolescente no consultório, que elas aprendem a dialogar, acabou. Em alta, você postou isso, bem. Sofia, eu postei, eu ainda no carro, marcou, dirigindo. Né? Ainda me marcou. Aí eu falei assim, uma frase com 158 palavras. Aí ela, Aí eu falei, o que é isso? Que eu tô fazendo a pergunta pra você tá falando pra mim. Fala o negócio direito, garota. Ainda marquei, falei da Vanessa, porque passa pela mesma coisa, né? Sim. Mas, Lia, olha, muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que você tá na correria para ir pra escola agora, né? E assuntos, assim, realmente engrandecedores. Vamos falar sobre TDAH em a gente algum momento. precisa fazer um programa sobre TDAH. Mas eu queria só... Você falou uma palavrinha aí no final. Tomem cuidado, porque, assim, crianças com TDAH não são crianças mal educadas, tá? Não, mas então, a gente sabe disso. Mas muitas vezes a família, a mãe e o pai... Pela impulsividade, né? A mãe e o pai entram em depressão. TDAH, às vezes, tem uma associação muito grande com a depressão também. A gente vai falar sobre esse assunto. Sim. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Eu tenho um know-how para falar sobre isso junto com você. Na experiência. Mas eu queria fechar te agradecendo e deixando aqui uma palavra, né? A gente sempre finaliza com uma palavra de Deus. E essa semana eu orei e falei, Senhor, me dá cada palavra para cada episódio, para cada convidado. E que cada pessoa que possa estar ouvindo ali vai realmente como uma flecha, sabe? Porque a gente sabe, muitas vezes não sabemos como é que vai chegar essa mensagem lá, o que a pessoa está passando. Assim como nós passamos, assim como eu sei o que é passar, uma situação com uma filha com depressão, de precisar de tomar medicações fortíssimas, de sofrer bullying, ser taxada de mal educada, de N coisas, e a mãe chorar de madrugada, porque não sabe o que fazer. Mas, mães de joelho, filhos de pé. Exatamente. E pedindo a Deus, Senhor, o que eu não estou aprendendo, o que eu não estou sabendo, sabe? Porque eu dei todo o suporte, mas o que é que eu não posso mais? Aí eu entendi que o que eu não podia mais só cabe a Ele. É onde Ele entra, né? Então, Deus colocou no meu coração a palavra que está em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, agradecendo sempre. Apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. É isso. E ainda eu termino falando, e né? muita súplica, essas pessoas que muita estão súplica. em depressão. Jesus não ficou no deserto por muito tempo. Exatamente. Né? Então... E a paz que excede o entendimento. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. E que nós venhamos ter a paz que excede o entendimento. Verdade. Mesmo no meio do caos, a paz de Deus, ela existe. Né? Um brinde à saúde, um brinde a esse podcast. Um beijo que Deus abençoe a todos vocês. Beijo, tchau, gente. Tchau.